A classe média representa quase metade da população brasileira, são cerca de 100 milhões de pessoas. E apesar de muita gente atrelar o empobrecimento e o risco de encolhimento da classe média ao consumismo, a verdade é muito mais perversa que isso. Ao redor do mundo, a classe média vem empobrecendo e levantando a dúvida: será que a classe média está condenada a desaparecer? Eu sou a Cacá, cofundadora da Área Bitcoin. E se você quer aprender tudo sobre Bitcoin, como comprar, como guardar, com estratégia e segurança, no Bitcoin Starter tem mais de 100 aulas explicando tudo no detalhe para você. O link está aqui na descrição, é só você clicar lá e já acessar e se inscrever no nosso curso no Bitcoin Starter. Afinal, o Bitcoin ele pode ser uma ferramenta poderosa para não deixar metade da população cair na areia movediça das moedas fiat. O termo classe média não tem uma definição universal. Cada país tem um critério e, às vezes, dentro do mesmo país, estatísticos divergem sobre a definição do que é, afinal de contas, a classe média. Para a maioria das pessoas, classe média é quem está no meio, né? É mediano, entre os mais ricos e os mais pobres. São pessoas ou famílias que vivem de uma maneira razoável, né? Sem passar necessidade, mas que também vivem ali no limite dos gastos e não conseguem acumular grandes riquezas. No Brasil, de acordo com o IPEA, a classe média é formada pelos brasileiros que têm renda domiciliar mensal entre R$ 5.037 e R$ 10.075. Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, tem se percebido que a classe média tem encolhido crise após crise ao longo dos anos. Nos Estados Unidos, em 1970, a classe média representava 62% da população. Agora, em 2023, representa 42%. Enquanto a população mais rica saiu de 29% para 50% da população. No Brasil, o mesmo mecanismo vem acontecendo há décadas. O poder de compra e a renda disponível para consumo da classe média vem sendo achatada. Saiu de R$ 321.901 em 2014 para R$ 259.397 em 2021. Ao longo dos últimos 8 anos, a renda média variou muito pouco. Permaneceu quase que estagnada aí entre o início de 2015 e o final de 2020. Em 2015, a renda média era de R$ 2.460. E em 2023, o valor foi para R$ 3.201. Ou seja, um crescimento de cerca de 30%. Só que a inflação foi de mais de 60% no período. Isso quer dizer o quê, né? Isso quer dizer que houve uma enorme perda de poder de compra para toda a população. Os salários eles não acompanharam o aumento dos preços. Isso acontece ao redor do mundo todo, não é só aqui no Brasil. Na maioria dos países, a classe média tem visto seu poder de compra encolher, o endividamento aumentar e cada vez menos capacidade de acumular riqueza. A pandemia foi aí um dos momentos que achatou muito o poder de compra dos brasileiros com a subida da inflação. Nesses 3 anos, uma parcela significativa da população, 4%, foi da classe média para a pobreza. A elevação de preços faz com que a classe média e as classes D e E lutem para pagar despesas básicas como alimentação e moradia. Com o achatamento do poder de compra, muita gente acaba se endividando para pagar as contas aí do mês, né? E aí vira eventualmente uma bola de neve, né? Segundo o Serasa, 80% das famílias brasileiras estão endividadas. A classe média contribui com esses dados. A inadimplência da classe média subiu para 79% esse ano de 2023. Quer dizer que 8 em cada 10 brasileiros não conseguem pagar suas dívidas. Essa é outra forma de perceber como populações inteiras perderam poder de compra e se endividam para manter o padrão de vida. Ninguém quer perder padrão de vida, né? Vamos falar sério. Em teoria, os preços de produtos e serviços eles deveriam acompanhar a renda da população, mas não é isso que acontece. Por mais que o salário mínimo seja reajustado próximo dos índices que medem a inflação, na vida prática os produtos sobem muito mais do que os índices medem. Segundo o Diese, se o salário mínimo fosse reajustado para atender gastos com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, transporte e outras necessidades, ele deveria ser de R$ 6.380. Esse deveria ser o salário mínimo. Gente, quando? Quando que isso vai acontecer? Nunca! Isso é quase 5 vezes o salário mínimo atual, que é de R$
1.302. A galera lá do governo só aumenta o seu próprio salário, né? Senadores, aquela galera, aquela patota lá, só aumenta bastante o seu salário, acima da inflação. Aí eles podem. Agora o salário mínimo das pessoas, ó, se vira. Ai, tem que rir, porque esse é um absurdo o negócio. A classe média tende a se tornar cada vez mais pobre porque precisa trabalhar cada vez mais para receber um salário que tende a valer cada vez menos. Isso acontece porque o dinheiro, o real, ele tem se desvalorizado ao longo do tempo. Ele perdeu quase 87% de poder de compra desde que foi criado em 94. É chocante esse dado, né? Não sei se você já conhecia esse dado aí. Se você já conhecia, comenta aqui embaixo. Se você não conhecia, comenta também não conhecia. A parcela mais rica da população consegue comprar ativos, né, que compensam minimamente aí essa desvalorização do dinheiro e tendem a sofrer menos. Muitas vezes eles pegam empréstimos baratos, colateralizando ativos e bens que acompanham a inflação. Agora, a galera mais pobre, a classe média, muitas vezes não consegue vencer, né, os custos básicos de vida, quanto mais comprar ativos. E pior, em momentos de crise e desemprego, tendem a vender os poucos ativos que têm para ter ali liquidez e pagar as dívidas com custos básicos. Ou seja, tem que vender tudo que conseguiu economizar, todo o patrimônio ali, boa parte do patrimônio, para conseguir pagar as contas, porque agora apertou, né? Então, fica complicada a história. Na verdade, tudo isso não tem a ver com ricos versus pobres e classe média, como muita gente acha que tem e acaba entrando nessa narrativa, né, nessa guerra de uns contra os outros. Governos e a mídia ficam jogando aí as pessoas nessa narrativa, quando na verdade são os bancos centrais que são o verdadeiro problema, só que isso não é exposto, né? Afinal, eles são os únicos que podem imprimir dinheiro e desvalorizar a nossa própria moeda para arrecadar mais no próximo recolhimento de imposto de renda, que não é reajustado pela inflação, e para financiar os gastos públicos. Ao contrário do que muita gente repete por aí, imprimir dinheiro causa inflação, sim! A inflação acumulada do real chega a 681% desde 94. É muita coisa, mas a base monetária, a quantidade de reais em circulação de lá para cá, cresceu 5.798%, ou seja, 57 vezes. Tudo isso é por acaso? Não, claro que não é por acaso. A lei da oferta e da demanda também serve para o dinheiro. Se algo tem uma demanda, mas você aumenta o número de unidades, o produto ou esse algo tende a ficar mais barato. O mesmo acontece com o dinheiro. Se o dinheiro tem uma demanda X pela população e você aumenta a quantidade de dinheiro circulante, imprime dinheiro para a mesma demanda, o dinheiro vai perder valor. Ou seja, tudo vai ficar mais caro em relação ao dinheiro que foi impresso. Esse efeito se chama expansão monetária. E é por isso que, em economias com inflação alta e muita impressão de dinheiro, como na Argentina, a pobreza começa a aumentar vertiginosamente. Na Argentina, onde a inflação chegou a mais de 100% nesse ano de 2023, mais de 40% da população está na faixa da pobreza. Quem poderia imaginar que a Argentina estaria nessa situação, né? A inflação empobrece populações inteiras. É perverso, mas a maioria não presta atenção nesses efeitos. Só vê os preços ficando cada vez mais altos e busca, né, resolver achando mais trabalho, sacrifica a sua própria qualidade de vida, quando na verdade esse é um efeito monetário das impressoras dos bancos centrais. De acordo com a OCDE, a classe média diminuiu em 40 países ao redor do mundo desde a geração dos baby boomers. O encolhimento da classe média é uma tendência global. As gerações mais jovens não têm as mesmas oportunidades que seus pais tiveram. Na verdade, tem as mesmas oportunidades no sentido de tem muito mais acesso à tecnologia hoje em dia, mas é muito mais difícil conquistar patrimônio do que as gerações anteriores, né? Isso a gente já explicou num vídeo sobre como os millennials são mais pobres que seus pais quando tinham a mesma idade. A gente vai deixar aqui embaixo na descrição um link para você assistir depois desse aqui. A subida de preços causada pelas impressoras não impacta só a classe média. Todo mundo perde poder de compra, dos mais ricos aos mais pobres. Quem mais é afetado são os mais pobres, que passam a se tornar miseráveis e dependentes de auxílio, que também perdem valor. Mas então, qual seria a solução, né? A gente falou aqui um monte de coisa, puxa vida, tá todo mundo ficando mais pobre, então, bom, elas sabem qual que é a solução para o mundo, né? A solução é ir direto na causa, no dinheiro.
é a classe média passar a guardar um dinheiro que não sofre os mesmos efeitos que o dinheiro governamental que empobrece essa classe média. Isso porque a solução não está em esperar que um governo vai resolver isso, porque os governos eles não vão fazer isso. O que os governos querem é sim imprimir mais dinheiro e resolver a gestão deles naqueles anos que aqueles políticos estão no poder. Só existe um dinheiro que não pode ser desvalorizado pela criação de mais moedas, que é o Bitcoin. O Bitcoin é uma proteção contra a inflação porque não permite criar mais moedas do nada, como os bancos centrais fazem com as moedas fiat, como o real, por exemplo. O Bitcoin ajuda a manter valor ao longo do tempo, enquanto todo o sistema fiat destrói valor. O Bitcoin é independente dos bancos centrais e dos sistemas financeiros tradicionais. Afinal, é esse intervencionismo excessivo que rouba valor através do dinheiro. Essa independência ela é crucial para a classe média, porque a saúde financeira dela é muito suscetível às políticas econômicas, taxas bancárias e taxas de juros desses sistemas tradicionais. Então, ao adotar o Bitcoin, a classe média pode sim ter mais controle sobre o dinheiro que usa e reduzir a vulnerabilidade às decisões de bancos e políticos. Isso é muito poderoso. Embora o Bitcoin seja volátil e pareça arriscado para muitas pessoas, o histórico dele é inegável. Nada melhor que dados, que fatos para provar isso, né? Bitcoin é o melhor ativo de 2023 dos últimos 5, 8, 9, 10, 15 anos. Bitcoin oferece um risco-retorno incrível, onde com uma pequena exposição é possível ter mais assimetria, mais ganhos do que qualquer outro ativo tradicional, sem acrescentar em mais risco na sua carteira. Vários estudos demonstram isso. Ainda mais agora, né, em momentos de crise, guerras, incerteza geopolítica, né? O Bitcoin vem desacoplando de ações e ativos de risco e se comportando mais como um ouro, como um porto seguro em momentos de incerteza. Além do que, é muito fácil também de usar o Bitcoin, né? Qualquer pessoa com celular e internet pode começar a comprar, vender, transacionar Bitcoin com o mundo todo, né, sem precisar ter nenhuma conta em banco. Essa acessibilidade nenhum banco ou ativo tradicional te dá. Então, ao adotar Bitcoin, a classe média pode ganhar muito, não só em riqueza e mobilidade social, mas também em soberania financeira, para não depender mais daqueles que empobrecem ela. Espero que você tenha entendido esse recado. Se você ficou com dúvidas, comenta aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você acha que vão gostar e precisam entender sobre Bitcoin e ter esse conhecimento. Compartilhe aí com seus amigos, primos, nos grupos, enfim. Bora espalhar essa mensagem. Até a próxima e opt-out.